Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos explorar uma série de histórias históricas fascinantes, porém trágicas, de segredos sombrios a mistérios assustadores. Essas histórias comoventes foram moldadas pela injustiça, doenças e reviravoltas cruéis do destino. Então, junte-se a mim enquanto exploramos tudo isso e muito mais. Para nossa primeira história, vamos para Nova Jersey, nos Estados Unidos, na virada do século XX. Grace Fryer nasceu em 14 de março de 1899 em Orange, Nova Jersey. O pai dela, Daniel Edward Fryer, trabalhava como representante sindical e a mãe dela era Grace Malton Gilbert. A família dela era muito grande, pois ela tinha 10 irmãos, mas as informações sobre sua infância são escassas. No entanto, um artigo de jornal sobre ela afirmou que ela não foi mimada, nem foi ensinada a pensar primeiro em sua própria felicidade. No dia 4 de abril de 1917, os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial. 2 de seus irmãos foram enviados para lutar, e diante disso, Grace queria ajudar sua família e o esforço de guerra ao máximo que pudesse. Apenas 4 dias depois, ela conseguiu trabalho como pintora de mostradores na United States Radium Corporation, em sua cidade natal, Orange, Nova Jersey. Foi por essa época que a Estados Unidos Radium Corporation começou a produzir em massa um Dark, uma tinta de alta tecnologia que brilha no escuro, inventada em 1902 por William J. Hammer. Isso passou a ser amplamente utilizado entre os soldados de infantaria, pois agora eles podiam ler seus mostradores militares e relógios de pulso à noite. Além disso, a tinta também era usada em vários produtos domésticos, como interruptores de luz, números de casas e olhos de boneca. Apesar das crescentes preocupações com a saúde, a Estados Unidos Radium afirmava que sua tinta era absolutamente inofensiva em quantidades tão pequenas. Isso pode até ter sido verdade para quem comprava seus produtos, mas o mesmo não podia ser dito sobre os trabalhadores que eram expostos ao rádio constantemente. Ao contrário de outras empresas da época, a Estados Unidos Radium ficava mais do que feliz em ter mulheres em sua força de trabalho. Na verdade, sua equipe de pintura era composta quase inteiramente por garotas adolescentes. Bem, suas mãos firmes eram ideais para esse trabalho. Além disso, seus salários eram cerca de 3 vezes maiores do que os de um emprego comum de fábrica, o que fazia dessas garotas algumas das trabalhadoras mais bem pagas do país. Por causa disso, esse trabalho era descrito como um emprego de elite para garotas pobres da classe trabalhadora. O bom salário não era o único fator atraente desse trabalho. Muitas jovens trabalhavam em um estúdio com amigas e irmãs. Por um tempo, Grace trabalhou com sua irmãzinha, Adelaide, mas ela era muito extrovertida e, como falava demais, acabou sendo demitida. No estúdio, elas eram obrigadas a pintar delicadamente o Dark nas linhas dos pequenos mostradores. Esse trabalho exigia muita precisão, então as operárias, incluindo Grace, seguiam as técnicas que haviam aprendido. Uma técnica era apontar com os lábios. Após algumas pinceladas, o pincel perdia a forma. Assim, incentivavam as mulheres a usar os lábios para manter o pincel afiado e limpo. O problema era que, toda vez que colocavam o pincel entre os lábios, engoliam uma pequena quantidade de tinta brilhante e sem sabor. E como veremos, as consequências foram devastadoras. Algumas jovens perguntaram se a tinta poderia prejudicá-las de alguma forma. Os gerentes responderam dizendo que não era perigoso e que elas não precisavam ter medo, garantindo que o único efeito colateral de consumir pequenas quantidades da tinta seriam bochechas rosadas. Na época, muitas pessoas acreditavam que pequenas quantidades de rádio faziam bem para a saúde. Ele chegou a ser comercializado como um elixir medicinal para tratar todos os tipos de doenças. Por diversão, muitas garotas pintavam seus vestidos, unhas e até dentes com a tinta que brilhava no escuro para poderem brilhar à noite e se destacar na multidão. Os jovens adoravam a luminosidade que a tinta emitia. Com o tempo, muitos dos trabalhadores até começaram a brilhar no escuro. Isso era um sinal terrível, mas eles não faziam ideia. Esses trabalhadores ficaram mais tarde conhecidos como as garotas Ghost
Apesar de a comunidade científica e a Estados Unidos Radium saberem dos perigos dessa substância, eles não fizeram nada em relação à desinformação e às condições que seus trabalhadores enfrentavam no estúdio. Isso aconteceu porque a companhia de rádio patrocinou pesquisas que sugeriam os efeitos positivos de pequenas quantidades de rádio, levando jornais a afirmarem que isso acrescentaria anos às nossas vidas. Enquanto os cientistas da Estados Unidos Radium tomavam as precauções necessárias ao trabalhar com a tinta, como usar telas de chumbo, pinças e aventais de chumbo, as garotas eram completamente negligenciadas e deixadas à mercê dos efeitos do envenenamento por rádio. Após anos trabalhando na fábrica, tudo parecia bastante normal. Mas então, em 1922, Molly Maggia, uma das colegas de Grace, teve que deixar o emprego porque estava doente, mas ela não fazia ideia do que havia de errado com ela. Inicialmente, ela sentiu dor de dente e depois vários de seus dentes começaram a cair. Logo depois, ela sentiu dores agonizantes, ficando incapaz de andar. Apesar disso, os médicos afirmaram que não havia nada de errado com ela. Depois disso, ela perdeu todos os dentes junto com o osso da mandíbula, que o dentista simplesmente retirou de sua boca. O corpo de Molly estava sendo destruído pelo envenenamento por rádio e, em setembro de 1922, apenas 8 meses após sua dor de dente inicial, ela morreu. Molly foi a primeira das pintoras de mostradores a morrer, mas não foi a única. Pouco depois da morte dela, Grace, assim como muitas outras pintoras de mostradores, estava sofrendo de sérios problemas ósseos, especialmente na mandíbula. Logo, outras pintoras de mostradores também morreram, uma após a outra. Essas mortes misteriosas levaram a uma queda nos negócios da Estados Unidos Radium. Com medo disso, eles criaram uma campanha de desinformação e esconderam a causa dessas doenças e mortes misteriosas. Além disso, eles cooperaram com médicos para que a causa da morte fosse atribuída à sífilis. Isso prejudicou a reputação das mulheres e permitiu que a Estados Unidos Radium negasse qualquer tipo de responsabilidade. Na esperança de desmentir qualquer ligação entre a profissão de pintora de mostradores e as doenças misteriosas, em 1924 eles contrataram o professor de fisiologia de Harvard, Cecil Drinker, para estudar as condições de trabalho na fábrica. As descobertas de Drinker foram exatamente o oposto do que eles esperavam. Ele confirmou os rumores de ligação entre o rádio e as mortes misteriosas das mulheres. O presidente da empresa ficou indignado e tentou novamente esconder essas descobertas. Para tentar manter o nome da Estados Unidos Radium sem manchas, ele então financiou novos estudos que não encontraram ligação entre a profissão de pintora de mostradores e as mortes misteriosas. Em 1925, a saúde de Grace piorou e sua mandíbula enfraqueceu ainda mais. Ela sentia mais dor e sua coluna foi esmagada, o que a obrigou a usar um colete de aço nas costas. Seu médico acreditava que havia a possibilidade de que esses graves problemas de saúde pudessem ter alguma relação com seu antigo emprego. Grace era uma garota muito inteligente, e depois de ver o que havia acontecido com muitas de suas colegas, ela investigou a possível ligação. Ela então consultou um especialista chamado Frederico Flynn para examinar seus problemas de saúde. Apesar de todos os sinais claros e do que ela havia ouvido de seu médico, Flynn afirmou que a condição dela não tinha nada a ver com seu emprego anterior. Mas havia um bom motivo para isso. Flynn não era um especialista, ele nem sequer era médico. Ele era um toxicologista que trabalhava para os Estados Unidos Radium. Nesse mesmo ano, o primeiro funcionário homem da Estados Unidos Radium morreu de causas desconhecidas, assim como muitas das garotas do rádio. Finalmente, especialistas assumiram o controle e investigaram o que realmente estava acontecendo. O relatório original do Dr. Drinker havia sido silenciado e ficou restrito ao conhecimento da comunidade científica. Por isso, as garotas do rádio tiveram dificuldade em refutar a crença comum de que pequenas quantidades de rádio eram seguras. Então, um médico chamado Harrison Martland provou de uma vez por todas que essas doenças e mortes estranhas eram realmente causadas por envenenamento por rádio. Através de testes,
Ele descobriu os graves danos irreversíveis causados pelo rádio quando estava dentro de uma pessoa. Isso acontecia porque o rádio ingerido emitia radiação constantemente. Isso, por sua vez, criava buracos dentro dos ossos, destruindo os trabalhadores por dentro. Martling logo percebeu que o envenenamento era fatal. As garotas da Gulf que se viam brilhando à noite agora sabiam que sua morte era certa. Grace Fryer, então, se tornou a força motriz por trás do processo contra a Estados Unidos Radium. Apesar dos graves riscos à saúde serem agora mais conhecidos, em todo o país, pintores de mostradores ainda estavam sendo contratados. Grace acreditava que não lhe restava muito tempo, mas ela tinha um bom motivo para o processo. Ela disse: "Não é por mim, eu me importo. Estou pensando mais nas centenas de garotas para quem isso pode servir de exemplo." O problema era que a indústria do rádio era poderosa e tentou desacreditar a descoberta de Martling. Por isso, durante 2 anos, vários advogados recusaram o caso. Apesar desses contratempos, sua persistência e inteligência acabaram chamando a atenção de um jovem advogado chamado Raymond Berry, que estava disposto a assumir o caso. Ele entrou com o processo contra a Estados Unidos Radium, representando Grace e outras 4 pintoras de mostradores, exigindo $250 mil de indenização para cada uma. Uma disputa judicial começou. Grace e suas colegas estavam estampando manchetes nacionais e, logo depois, estavam no centro de um escândalo judicial internacional. A saúde das mulheres piorava rápido e o sistema judicial lento não ajudava. Em janeiro de 1928, elas apareceram pela primeira vez no tribunal. A essa altura, Grace havia perdido todos os dentes, não conseguia andar e usava um colete ortopédico para se sentar. Ainda assim, os repórteres ainda a descreviam como bonita. As outras garotas do rádio estavam em condições semelhantes ou piores. Bem, 2 estavam acamadas. A audiência seguinte foi em abril, mas todas as garotas do rádio estavam doentes demais para comparecer. O juiz então decidiu adiar o caso até setembro, devido ao fato de muitas testemunhas estarem na Europa de férias. Essa decisão foi recebida com grande reação negativa, com o editor de jornal dizendo que era uma terrível paródia da justiça. Essa indignação ajudou as garotas do rádio, pois a audiência foi remarcada para o início de junho. Porém, o tempo acabava. A Estados Unidos Rádio estava ganhando tempo e tentou prolongar os processos ilegais. Além disso, algumas das mulheres tinham recebido apenas 4 meses de vida. Dias antes da audiência, Berry conseguiu um acordo extrajudicial. Desesperadas, as garotas do rádio aceitaram a contragosto. Bem, elas tinham pouca escolha e não muito tempo de vida. Cada mulher recebeu $10 mil americanos e teve todas as suas despesas médicas e legais pagas. Apesar da quantia ser consideravelmente menor do que elas esperavam obter, Grace havia alcançado seu principal objetivo. Assim como ela havia planejado, ela chamou a atenção para o envenenamento por rádio e para a exploração dentro da indústria do rádio. No dia 27 de outubro de 1933, Grace Fryer faleceu em sua cidade natal, em Nova Jersey, aos 34 anos de idade. Apesar dos esforços das garotas do rádio de Nova Jersey terem terminado no que poderia ser visto como uma derrota, isso provocou enormes efeitos na indústria do rádio e nos direitos trabalhistas em todo o país. As garotas do rádio de Nova Jersey inspiraram outras pessoas. Uma pintora de mostradores que leu a história delas no jornal era uma mulher chamada Catherine Wolfe Donoghue, de Illinois. Após ver as conquistas, ela começou sua batalha judicial nos anos 1930 contra a empresa de Illinois, Radium Deal. Assim como a Estados Unidos Radium, eles negaram responsabilidade, mentiram e tentaram encobrir qualquer ligação entre o emprego delas e as mortes relacionadas ao rádio. Eles chegaram ao ponto de interferir em autópsias para esconder a verdade. Apesar de Catherine buscar justiça devido aos graves problemas de saúde causados pelas condições na Radium Dial, ela foi rejeitada por processar uma das poucas empresas que ainda estavam de pé durante a Grande Depressão. Em 1938, o caso dela finalmente foi a julgamento e, graças ao seu depoimento dado em seu leito de morte,
ela venceu o processo. Essa vitória não foi apenas para ela, mas para trabalhadores explorados em todo o país. Catarina morreu pouco depois, em 27 de julho de 1938, aos 35 anos de idade. Esses casos levaram à criação de regras que salvaram vidas, forçando as empresas a garantir a segurança de seus funcionários. Graças à coragem, determinação e sacrifício de Graça Fryer, Catarina Donahue e das outras garotas do rádio, as normas de segurança industrial nos Estados Unidos foram significativamente reforçadas, e isso certamente salvou inúmeras outras pessoas de um destino semelhante. Até hoje, as garotas fantasmas ainda brilham em seus caixões devido ao rádio impregnado em seus ossos. Agora estamos indo para a Inglaterra para conhecer as gêmeas da sociedade que partiram cedo demais. Lady Jacqueline Mary Alva Montagu e Lady Alice Eleanor Louisa Montagu nasceram ambas em 27 de novembro de 1879. Elas foram a segunda e a terceira filhas de George Montagu, Visconde Mandeville, e Consuelo Montagu Neisnagar. As gêmeas tinham um irmão mais velho, William, que mais tarde se tornaria o 9º Duque de Manchester. As irmãs gêmeas nasceram em uma das famílias aristocráticas mais importantes da Grã-Bretanha vitoriana. O pai delas, George, era filho do 7º Duque de Manchester e acabaria sucedendo como o 8º Duque em 1890, quando suas filhas tinham apenas 10 anos de idade. A mãe delas também vinha de uma família muito notável. O pai dela era Dom Antônio Modesto Snagar, um empresário que vinha de uma linhagem de cubanos ricos que administravam plantações de açúcar na ilha há gerações. No entanto, eles mudaram seus interesses comerciais e políticos para os Estados Unidos quando o Império Espanhol nas Américas entrou em colapso na primeira metade do século XIX. Consuelo acabou se tornando um dos primeiros exemplos do que normalmente chamam de princesas do dólar ou herdeiras do dólar, as filhas de empresários americanos ricos que eram casadas com os filhos das principais famílias nobres britânicas. A família americana garantia laços com nobres britânicos, elevando seu status social, enquanto os aristocratas britânicos conseguiam uma grande injeção de dinheiro em um momento em que muitos duques, condes e lordes estavam lutando contra dívidas acumuladas por anos de vida luxuosa. Assim, Jacqueline Mary e Alice Eleanor, ou May e Nell, como a família as chamava, nasceram de um casamento de conveniência entre uma mãe cubano-americana e um pai aristocrata britânico. Como veremos, esse casamento, mera transação social e financeira, afetaria negativamente May e Nell ao crescerem. A infância de May e Nell foi um tanto caótica para crianças da aristocracia na Grã-Bretanha vitoriana. Desde cedo, elas viviam entre as propriedades da família Montagu, alternando entre Londres e o castelo de Kimbolton, em Cambridgeshire. Esta casa de campo era a residência principal da família Montagu e um castelo com uma rica história que remontava ao século XVI, quando a rainha Catarina de Aragão passou seus últimos anos ali após seu divórcio do rei Henrique VIII. No entanto, suas vidas foram viradas de cabeça para baixo quando tinham apenas 4 anos de idade, quando o avô delas, o 7º Duque de Manchester, exilou seu filho e sua família para a Irlanda. Lá, eles viveram na propriedade do Castelo Tantrigo, localizado no condado de Armagh, no sul de Ulster. Isso ocorreu devido ao estilo de vida irresponsável do pai deles em Londres, onde bebidas, jogos de azar e outras atividades fizeram com que ele logo desperdiçasse a maior parte dos 6 milhões de dólares que Consuelo trouxe para o casamento. Para colocar seus gastos em perspectiva, esse dinheiro que ele gastou em apenas alguns anos equivale a mais de 170 milhões de dólares hoje. Fico imaginando o que as duas meninas deviam sentir vivendo em um país onde famílias como os Montagu eram vistas como senhores estrangeiros que haviam suplantado a população irlandesa católica romana e onde elas iam se tornando cada vez mais conscientes da relação conturbada entre sua mãe e seu pai, cujo casamento estava longe de ser feliz. A situação das irmãs gêmeas mudou novamente em 1890,
quando a morte do avô levou a família a retornar definitivamente para a Inglaterra, e seus pais assumiram os títulos de duque e duquesa de Manchester em Kimbolton. O relacionamento delas com os pais provavelmente era estranhamente distante. O duque e a duquesa passaram a dividir cada vez mais o tempo entre Kimbolton e Londres, com a mãe envolvida em muitas atividades de caridade, enquanto May e Nell eram cada vez mais cuidadas por enfermeiras, tutores e outros funcionários da casa. Foi durante esse período que ficou claro que Nell estava doente com o que na época era chamado de tuberculose, mas que hoje conhecemos como tuberculose. Conhecida no final do século XIX como a morte branca, ela se tornou uma das doenças mais letais do mundo ocidental na época, tendo surgido lentamente a partir do século XVII para substituir a varíola como o câncer de sua época. A doença é respiratória e afeta principalmente os pulmões inicialmente, antes que a falência do sistema respiratório leve à perda de massa muscular e corporal. Daí o nome consunção, como se o corpo estivesse sendo consumido lentamente. Quando ficou claro que Nell estava sofrendo disso, quase 25% de todas as mortes prematuras em países como a Grã-Bretanha estavam ocorrendo devido à tuberculose. Essa doença infecciosa é causada por bactérias e se espalha de uma pessoa para outra pelo ar. Quando pessoas com tuberculose ativa nos pulmões tossem, cospem, falam ou espirram. Acredita-se geralmente que May também estava sofrendo de tuberculose, então ela pode ter pegado da irmã, embora nunca tenha sido oficialmente diagnosticada com a doença. Nell e May podem ter apresentado sintomas como tosse crônica com muco contendo sangue, febre, suor noturno e perda de peso. A tuberculose também pode infectar outros órgãos e isso pode causar uma variedade de sintomas. As gêmeas celebraram 15 anos em novembro de 1894. Naquela época, segundo o quase contemporâneo Sir Shane Leslie, eram as duas garotas mais bonitas e delicadas imagináveis. Infelizmente, elas não comemorariam o 16º aniversário juntas. No dia 15 de março de 1895, May faleceu. Ela não havia sido oficialmente diagnosticada como tuberculosa, então a causa de sua morte permanece não confirmada, embora se presuma que tenha sido tuberculose. Alguns relatos apontam a malária como motivo de seu falecimento, embora isso não esteja nada claro. Se havia um motivo para suspeitarem que May morreu de malária, é porque a família estava de férias na Itália na época. Embora seja difícil imaginar isso hoje, numa época anterior aos voos aéreos, quando as pessoas realmente saíam do ambiente climático onde viviam, era relativamente comum que pessoas do norte da Europa adoecessem de malária ao viajar para o Mediterrâneo. Portanto, não é impossível que May tenha morrido disso, embora a tuberculose continue sendo a causa de morte mais provável. A morte de May, infelizmente, causou uma espécie de ruptura entre sua mãe e uma de suas amigas mais antigas, Alva Smith Vanderbilt. Na época da morte de May, o marido de Alva, William Vanderbilt, estava no Mediterrâneo com os Montagu e providenciou para que o corpo de May fosse levado de volta para a Inglaterra em seu iate. Quando Alva soube disso, ela suspeitou que seu marido e sua melhor amiga estavam tendo um caso. Assim, o incidente aumentou a tragédia de Consuela na época. Mesmo já estando claro que Nell tinha tuberculose, ela manteve uma vida relativamente normal após a morte e o funeral de May. No inverno de 1898, ela estreou na sociedade em Londres e nos Estados Unidos, pouco antes de completar 19 anos. Após sua participação em eventos em Nova York naquele novembro, os jornais a descreveram como a mais admirada das beldades da última temporada londrina e como extremamente bonita. No entanto, a entrada de Nell na alta sociedade e seu aproveitamento da vida normal de uma jovem seriam muito breves. Depois de Nova York e dos Estados Unidos da América, ela e a mãe foram para St. Moritz, na Suíça, cidade famosa por suas águas termais curativas há séculos. Elas estavam aqui no fim de 1898 e Nell passaria boa parte do resto da vida lá.
Relatos da época contrastavam sua saúde frágil com sua grande beleza, destacando os cabelos castanho-dourados e sua alegria de viver. Infelizmente, sua saúde estava se deteriorando rapidamente nessa época. Durante os meses de primavera e verão, sua mãe contratou vários médicos para cuidar dela. Todos recomendaram repouso e que ela deveria permanecer em um clima seco, sem retornar às condições mais úmidas da Inglaterra. No entanto, as coisas não melhoraram. No início de 1900, estava claro que ela estava morrendo. Nos meses que antecederam sua morte, familiares e amigos foram visitá-la nos retiros alpinos onde ela estava vivendo para prestar suas últimas homenagens. Nell morreu em 10 de janeiro de 1900, com apenas 20 anos de idade. Sua morte foi amplamente noticiada com o New York Times dos Estados Unidos e publicações como The Times em Londres divulgando a história no dia seguinte. Até na Nova Zelândia, sua vida e morte logo eram notícia. Um trecho relevante do Otago Daily Times dá uma indicação da profundidade da tristeza por sua morte, especialmente porque ocorreu pouco tempo após o falecimento de sua irmã gêmea. Muitas pessoas que nunca em suas vidas viram a falecida Lady Alice Montagu sentiram um choque de pesar e tristeza ao receberem a notícia inesperada de sua morte um tanto repentina em Davos Platz. Pois todos haviam se tornado tão familiarizados com seu belo rosto, de tanto verem sua fotografia ou seu retrato em revistas ilustradas, que ela sempre parecia uma espécie de amiga pessoal. Lady Alice era de fato uma das moças mais encantadoras que Londres viu em muitos anos, e possuía não apenas o charme da tradicional Beauté du Diable, pois tinha apenas 21 anos, mas também uma doçura especial na expressão e uma amabilidade natural. É triste pensar que ela já está fria no túmulo justo quando sua vida mal começava como a primavera. Como filha de uma duquesa, Consuela, duquesa de Manchester e neta de outra, a duquesa de Devonshire, sendo que cada família possui extensos ramos, a morte de Lady Alice colocará muitas casas nobres de luto. A causa da morte foi tuberculose, aquele flagelo da raça inglesa que levou sua irmã gêmea, Lady Jacqueline. O funeral de Nell foi realizado no Palácio de St. James em 15 de janeiro. A cerimônia contou com a presença de alguns dos principais nobres da Grã-Bretanha do final da Era Vitoriana, incluindo membros da família real e funcionários. Depois, os restos mortais de Nell foram levados para o castelo de Campbellton, onde ela foi sepultada ao lado de sua irmã gêmea. Após a morte de Nell, a mãe delas decidiu criar um memorial eterno para celebrar as vidas infelizmente tão curtas das filhas. Ela contratou Louis Comfort Tiffany para criar o memorial. Embora a Tiffany Company seja mais conhecida hoje por suas joias, o fundador dela era, na verdade, mais celebrado por seu trabalho em vitrais. Na igreja de Santo André, localizada nos terrenos do castelo de Kimbolton, a duquesa pediu que ele instalasse um vitral mostrando as duas garotas, a partir de uma imagem delas pouco antes da morte de May, quando estavam na adolescência. A imagem etérea ainda adorna uma das principais janelas da igreja de Santo André, um testemunho das duas garotas que morreram tão jovens. Se as garotas tivessem nascido apenas 15 ou 20 anos depois, é possível que não tivessem morrido. Na década de 1890, surgiam novos métodos de pasteurização do leite e outras substâncias que transmitiam a bactéria da tuberculose. Então, a primeira imunização bem-sucedida contra a doença foi alcançada em 1906, apenas 6 anos após a morte de Nell. Na década de 1920, as vacinas já eram comuns, mas o controle da doença só veio após a Segunda Guerra Mundial. Hoje, cerca de 25% da população mundial ainda carrega vestígios da bactéria, mas ela está quase totalmente dormente e não causa impacto negativo nas pessoas. Agora, retornemos a uma pequena cidade na Suécia na década de 1860, onde algo realmente bizarro aconteceria. Carolina Olsen nasceu em 29 de outubro de 1861 na ilha de Orkney, no sul da Suécia. Esta ilha fica na costa de Monsteras,
uma localidade na província de Kalmar, no sul da Suécia. A ilha é pequena e seu único povoado importante é a cidade de Okino. A localização remota em uma ilha isolada só aumentaria o mistério em torno da história de vida de Olsen nos anos que se seguiram. Pouco se sabe sobre a infância de Carolina, e Okina certamente não era o tipo de lugar que gerava muitos escândalos ou sensações em meados do século XIX. A família Olsen era típica da ilha. O pai de Carolina era pescador, a principal atividade econômica da comunidade, enquanto sua mãe era dona de casa. Ela era a segunda mais velha de 5 filhos em uma família que mal conseguia subsistir nas condições de uma comunidade pesqueira pobre. Seus 4 irmãos eram todos meninos. O mundo nunca teria ouvido falar de Carolina Olson se não fosse pelos acontecimentos de 18 de fevereiro de 1876. Naquele dia, Carolina, de 14 anos, bateu a cabeça enquanto estava no gelo durante o final do inverno em Okino. Ela desenvolveu uma dor de dente logo em seguida. Comunidades rurais isoladas como Oshnol ainda eram propensas a superstições extremas na segunda metade do século XIX, e a família de Carolina começou a acreditar que um feitiço ou algum encanto maligno havia sido lançado sobre ela por uma bruxa local quando a dor de dente não passava. E então, no dia 22 de fevereiro, 4 dias após sua queda, Carolina foi para a cama e, segundo todos os relatos, não acordou por 32 anos. A família Olson, como era de se esperar, não sabia como lidar com essa nova reviravolta do destino. Para uma pequena comunidade isolada como essa, no século XIX, não havia base de conhecimento para tentar determinar o que poderia estar acontecendo com a pobre Carolina. E a família era pobre demais para pagar por um médico ou especialista que viesse do continente para examinar a adolescente adormecida. Como resultado, eles recorreram à medicina popular local e aos conselhos da parteira da ilha. A mãe de Carolina a alimentava à força com copos de leite adoçado e água todos os dias, na esperança de que isso a despertasse do sono ou, pelo menos, a mantivesse viva até que acordasse. Eventualmente, a comunidade de Okino se uniu para tentar arrecadar dinheiro e contratar um médico para vir a Okino e avaliar a situação. No entanto, sua experiência médica não trouxe alívio algum. O médico determinou que Carolina estava em coma e, apesar de usar sais aromáticos e até mesmo espetá-la com agulhas para tentar forçar uma reação, ele não conseguiu acordá-la. Tudo o que pôde fazer foi dar aos Olsons um tônico, recomendando que dessem a ela diariamente para manter seu corpo funcionando enquanto dormia. Em seguida, ele foi embora continuasse a visitar semanalmente depois disso para observar a situação. Conforme ele fazia isso, a situação mudou um pouco. Às vezes, diziam que Carolina sentava na cama murmurando orações em transe, enquanto outros relatos afirmavam que ela andava sonâmbula. No entanto, nunca se soube que Carolina chegasse à plena consciência, mesmo quando começava a se mover. Percebendo que ele mesmo não tinha respostas para a condição de Carolina, o primeiro médico que a visitou logo começou a escrever cartas para jornais de toda a Suécia e para os principais periódicos médicos, na esperança de que algum médico em Estocolmo ou em outro lugar, alguém com mais treinamento do que ele, lesse sobre o caso de Carolina e talvez tivesse uma resposta para o que estava acontecendo com a garota que estava se tornando cada vez mais conhecida como Sovaskampa Okino, ou a Adormecida de Okino. Essas histórias logo atraíram mais médicos a Okino, esperando resolver o caso e despertar a dor adolescente. Mas tiveram pouco sucesso. Ninguém conseguiu acordá-la, apesar de várias teorias sobre o que ocorria. Alguns acreditavam que ela estava em algum tipo de hibernação peculiar. Outros afirmavam que Carolina sofria de um estranho distúrbio psicológico, embora a psicologia estivesse em sua infância no final do século XIX, e poucos tinham hipóteses sobre o que poderia ser. Alguns sugeriram que ela estava em coma ou em choque profundo, enquanto os céticos achavam que fingia e tudo era uma farsa criada por Carolina e sua família. Também foram observados outros aspectos incomuns do caso dela. Por exemplo,
Apesar do sono interminável, o cabelo e as unhas de Carolina nunca cresciam nem precisavam ser cortados. Ela também parecia despertar às vezes, apenas para manter os olhos fechados e murmurar orações antes de voltar para a cama. Cama. Logo os anos começaram a passar e mesmo assim Carolina continuava dormindo. Enquanto isso, os métodos para acordá-la ficaram mais extremos. Em 1892, aos 30 anos e dormindo há 16, Carolina foi levada para Oskarshamn, grande cidade no continente com hospital próprio. Lá, ela recebeu terapia eletroconvulsiva, mas como não teve resultado, os médicos basicamente desistiram. Ela foi devolvida para Okno e não haveria mais nenhuma tentativa de resolver sua situação. Bem, todas as soluções disponíveis no final do século XIX já haviam sido esgotadas. Em 1904, após 28 anos de hibernação, a mãe de Carolina morreu repentinamente, sem dúvida exausta de anos cuidando de sua filha Calmatos adormecida. Algumas histórias afirmam que Carolina chorou ao acordar quando sua mãe morreu, mas isso pode ser exagero. De qualquer forma, algumas vizinhas começaram a ajudar nos cuidados com Carolina e tomavam conta dela enquanto seu pai e alguns de seus irmãos estavam nos barcos de pesca de Oisun. É uma pena que a mãe dela tenha morrido em 1904, pois se tivesse sobrevivido por mais alguns anos, teria vivido o suficiente para ver sua filha escapar de seu pesadelo perpétuo. No dia 3 de abril de 1908, aos 47 anos de idade, pouco mais de 32 anos, depois de ter adormecido pela primeira vez, Carolina Olson acordou de repente para o espanto de seu pai, 2 irmãos e vizinhos. Ao acordar, Carolina soube que sua mãe e 2 irmãos haviam morrido, afogados no mar ao longo dos anos. À medida que sua situação se revelava para ela, e ao se olhar no espelho, no qual mal se reconhecia, Carolina começou a chorar. Após tudo o que ocorreu ao longo dos anos, seu caso ganhava grande atenção na Suécia e internacionalmente, já que foi noticiado de Estocolmo a Londres e Paris que a tá adormecida de Okno, conhecida dos jornais de 30 anos atrás, finalmente havia despertado. Por sua vez, Carolina concordou em se submeter a uma avaliação psiquiátrica e exames médicos em Estocolmo. Durante esses exames, foi determinado que suas faculdades mentais estavam totalmente intactas, enquanto ela não havia percebido a passagem de 32 anos, e na prática, acordava como se ainda fosse uma garota de 14 anos, e não uma mulher de 47 anos de idade. Os médicos da época notaram que ela parecia muito jovem para sua idade, aparentando no máximo 25 anos, mas não houve consenso sobre o que realmente havia acontecido com ela, ou a explicação por trás de seus bizarros 32 anos de sono. O que explicaria a doença de Carolina Olson? Todas as explicações médicas que foram teorizadas na época, seja histeria, demência, coma ou algum distúrbio psicológico, foram descartadas desde então. No entanto, uma possível explicação é que ela sofria de um caso muito grave da síndrome de Klein-Levin. A síndrome de Klein-Levin é um distúrbio muito raro, que geralmente é caracterizado por episódios de sono excessivo, ou o que é chamado de hipersonolência. Normalmente, isso se manifesta como uma pessoa dormindo mais de 20 horas por dia, mas em alguns casos, pode fazer com que a pessoa durma por vários dias seguidos. Quando acordam, a pessoa afetada pode apresentar irracionalidade, letargia ou até parecer extremamente desorientada, condições que podem explicar os supostos episódios de despertar que Carolina experimentou e durante os quais foi dito que ela começava a rezar ou a andar durante o sono. A causa exata da síndrome ainda não é totalmente clara, e a condição não era diagnosticada no final do século XIX e início do século XX, quando Carolina Olson dormia em Okno. Fatores hereditários podem favorecer seu surgimento, já que alguns têm predisposição genética para a síndrome. Também pode ser devido a um mau funcionamento do hipotálamo, a parte do cérebro que regula o sono, o apetite e a temperatura corporal. O distúrbio pode ser muito cíclico e esporádico. Por exemplo, alguém que sofre com isso pode passar semanas ou meses sendo muito afetado e depois
é como se nunca tivesse tido a síndrome. Além disso, os sintomas muitas vezes são desencadeados por um incidente grave, como bater a cabeça, como Carolina fez em 18 de fevereiro de 1876, e também tendem a aliviar a aparência do envelhecimento, como aconteceu em 1908, quando Carolina Olson acordou parecendo mais de 20 anos mais jovem do que realmente era. Outro aspecto típico da síndrome de Kleine-Levin inclui um apetite excessivo ao acordar, embora isso não tenha ocorrido no caso de Carolina. No entanto, se houver uma explicação para o caso da adormecida de Ocno, então a síndrome de Kleine-Levin pode ser essa explicação. Também existe a possibilidade de que todo o episódio tenha sido uma farsa altamente elaborada. Em 1910, Carolina conheceu o psiquiatra Dr. Freudenstrom. Após avaliar sua condição, ele publicou um artigo sobre o caso em 1912, no qual afirmou que era um caso incerto de hibernação. Mas havia evidências de que Olsen acordava periodicamente e expressava tristeza e raiva. Não se sabe se isso se referia ao sonambulismo periódico e orações murmuradas. Mas Freudenstrom sugeriu que Olson era uma hipocondríaca grave que, após o acidente em 1876, acreditou estar doente e ficou imóvel de olhos fechados para atrair simpatia. Aqueles que argumentaram que se tratava de uma farsa ou fraude desse tipo observam que sua mãe possivelmente a ajudava em sua enganação, e após a morte dela, um de seus irmãos assumiu esse papel. Então, quando esse cuidador morreu em 1907, ela abandonou completamente a farsa pouco tempo depois. Assim como a teoria de que ela sofria da síndrome de Klein-11, a ideia de que seus 32 anos de hibernação foram simplesmente uma farsa elaborada também permaneceu sem comprovação, embora pareça difícil acreditar que ela poderia ter enganado os médicos que lhe aplicaram a terapia de eletrochoque em 1892. Após a onda inicial de exames médicos, Carolina tentou voltar para Ocno e viver com seu pai e 2 irmãos restantes. No entanto, o caso da adormecida de Ocno gerou tanto interesse que o pequeno chalé deles na pacata ilha sueca foi inundado por tantos visitantes e jornalistas que eles deixaram sua casa e se mudaram para outro lugar por um tempo. Meses depois, eles voltaram à ilha. Carolina viveu lá por muitos anos. Ela morreu em 5 de abril de 1950, aos 88 anos, sendo ocasionalmente visitada por pessoas interessadas em ver a famosa adormecida de Ocno pessoalmente. O caso dela segue sem solução até hoje. Para nossa última história, vamos voltar muito no tempo até o interior da Toscana. Bia de Médici nasceu por volta de 1536, perto de Florença, Itália. O pai dela era Cosimo I de Médici, mas a identidade da mãe é desconhecida. Além de Cosimo, apenas sua mãe, Maria Salviati, sabia a identidade da mãe de Bia, mas ela nunca revelou e levou o segredo para o túmulo. Alguns acham que ela era uma camponesa que trabalhava para a família na Via del Trébio, mas é mais aceito que era uma nobre florentina de nome desconhecido. Para entender melhor sua história, primeiro precisamos olhar para a poderosa família de onde ela veio. Os Médici vieram da região de Magela, Toscana, prosperaram no comércio e fundaram o Banco Médici, maior da Europa no século XV. Essa riqueza abriu caminho para o domínio político deles em Florença, sob Cosimo de Médici e seu neto, Lorenzo o Magnífico. Ainda assim, eles continuaram cidadãos apenas no nome, e só em 1532 a família conquistou o título hereditário de Duque de Florença, marcando sua transformação em verdadeiros governantes. Como membro de um ramo secundário da família Médici, o pai de Bia, Cosimo, cresceu no interior da Toscana, destinado a uma vida respeitável, mas provavelmente tranquila, longe dos holofotes políticos. No entanto, tudo estava prestes a mudar. Em 6 de janeiro de 1537, Alessandro de Medici, duque de Florença, foi assassinado por Lorenzino de Medici, um homem que era tanto seu primo quanto amigo. Alessandro, com apenas 26 anos, não tinha herdeiros legítimos, e assim,
Com apenas 17 anos, Cosimo, antes um outsider político, foi inesperadamente nomeado o novo Duque de Florença. Muitos dos homens mais poderosos de Florença haviam apoiado o jovem Cosimo, convencidos de que ele seria fácil de manipular, mas eles o subestimaram gravemente. Sob seu jeito reservado, havia uma determinação feroz. Com precisão calculada, Cosimo assumiu o controle, superando os rivais e fortalecendo seu domínio sobre o poder. Nos corredores sombreados do Palazzo Vecchio, ele começou a remodelar o futuro de Florença, lançando as bases para o que um dia se tornaria o poderoso Grão-Ducado da Toscana. No entanto, enquanto forjava seu império, a vida privada do jovem duque veio à tona. Quando Cosimo assumiu o poder, sua enigmática filha Bia quase fazia 1 ano. Longe de escondê-la, Cosimo a reconheceu como sua filha e a trouxe para o seio da família Médici. Ela foi inicialmente criada em Florença, dentro das paredes protetoras do Palácio Médici, com enfermeiras de confiança cuidando dela. Como um jovem duque, Cosimo agora voltou seu olhar para o casamento, não por amor, mas por poder, e para garantir sua linhagem. O nome Médici ainda carregava o cheiro de riqueza mercantil e nobreza recente, e Cosimo sabia que precisava de uma esposa cuja linhagem pudesse ancorar sua autoridade nos círculos aristocráticos da Europa. Seus olhos se voltaram para Eleonora de Toledo, a bela filha do vice-rei espanhol de Nápoles. A união deles foi puramente estratégica, selada por um dote generoso e a promessa silenciosa de apoio espanhol. Eles se casaram por procuração em 29 de março de 1539. Poucos meses depois, Eleonora foi a Florença conhecer o marido e levou sua filha de 2 anos, Bia. Com a chegada de Eleonora, Florença brilhou com uma grandeza renovada. Com apenas 18 anos, a nobre espanhola assumiu seu papel de duquesa com confiança. Logo, os rumores na corte focaram no relacionamento dela com a filha de Cosimo. Alguns diziam que Leonor ressentia a presença de Bia, uma criança que já havia conquistado o coração de seu marido. Talvez fosse ciúmes, quem poderia dizer? No entanto, outros lembravam uma verdade mais suave, que Leonor tratava Bia com gentileza, até mesmo com carinho. E, de fato, a maioria dos historiadores tende para essa versão da história, que a duquesa, longe de ser fria, recebeu a jovem garota em sua nova casa com graça, mas o tempo dela aqui não duraria. Seja qual for a verdade sobre o lugar dela nos afetos de Eleonora, uma coisa é certa. Bia foi enviada para viver na Vila de Castelo, a propriedade da família dela situada nas colinas, logo além de Florença. Lá, longe das formalidades da vida na corte, Bia passava seus dias sob o olhar atento e experiente de sua avó, Maria Salviati. Alguns acham cruel Bea ter sido mandada para longe, mas ela não estava sozinha. No castelo, ela dividia tanto a casa quanto o quarto com Giulia de Médici, a filha ilegítima do duque Alessandro que havia sido assassinado. À medida que Bia crescia, ela e Giulia se tornaram inseparáveis, mais como irmãs do que primas distantes. Apenas 2 anos mais velha, ela era tanto sua companheira quanto protetora, e juntas traziam um brilho de vida à antiga propriedade. Bia logo ganhou fama de ser uma criança radiante e cheia de vida, encantadora, animada e travessa o suficiente para deixar as babás sempre alertas. Seu jeito brincalhão e sua inteligência rápida conquistaram a todos, mas ninguém mais do que seu pai. Cosimo, agora sobrecarregado pelo peso de governar uma cidade, escapava da corte só para visitá-la, encontrando em Bia uma alegria terna que nenhum dinheiro ou poder poderia substituir. Mas com a gravidez de sua esposa, uma pergunta permanecia: o amor dele por Bia resistiria? Ou será que seus herdeiros legítimos agora receberiam toda a atenção? A essa altura, Cosimo e Eleonora estavam firmemente instalados na corte ducal e haviam voltado sua atenção para produzir herdeiros legítimos que um dia herdariam seus títulos e terras. Em 1540, Eleonora deu à luz o primeiro filho do casal, Maria, e no ano seguinte, Cosimo ficou emocionado quando nasceu um filho saudável e herdeiro, Francesco, o futuro grão-duque da Toscana.
Muitos agora esperariam que Bia, nascida fora do casamento, fosse deixada de lado e tivesse uma criação diferente, mas não foi o caso. Quando Maria e Francesca ficaram grandes o suficiente, elas também foram enviadas para a vila de Castelo, sob os cuidados da avó e de um círculo de amas dedicadas. Foi lá, longe da política do Palazzo Vecchio, que os filhos de Cosimo foram criados juntos em um mundo de ordem, educação e afeto, com visitas ocasionais dos pais que estavam ocupados governando Florença. Para elevar os Médici ao patamar das grandes casas governantes da Europa, Cosimo não poupou esforços para moldar o futuro de seus filhos, e isso incluía Bia. Aos 4 anos de idade, ela provavelmente começou sua educação formal, com as manhãs dedicadas à instrução religiosa e as tardes preenchidas com aulas de boas maneiras, bordado e música. Ela também teria começado a aprender o básico do toscano, e até mesmo seu tempo de brincadeira era cuidadosamente estruturado, supervisionado por amas e tutores que planejavam moldá-la à imagem de uma jovem florentina refinada. Nos anos seguintes, seus irmãos mais novos seguiriam um caminho semelhante, cada passo deles sendo supervisionado por Cosimo e Eleonora, inclusive quanto às roupas e aos tutores. Mas para Bia, todo o cuidado, o ensino, a promessa não resultariam em nada. No fim do inverno de 1542, Cosimo planejou viajar para Arezzo e decidiu levar Bia com ele. Era uma rara oportunidade para pai e filha aproveitarem momentos preciosos juntos, longe das exigências da corte. Durante aqueles dias eles eram inseparáveis, mas ao voltarem para casa naquele fevereiro, o destino se tornou cruel. Logo após retornarem à vila de Castelo, tanto Bia quanto Júlia foram acometidas por uma febre alta repentina. Cosimo enviou os melhores médicos para atendê-las, mas epidemias, medicina pouco desenvolvida e má higiene reduziam suas chances. Ainda assim, Júlia se recuperou lentamente, mas o estado de Bia só piorou. Cosimo estava desesperado, enviando ordens para receber atualizações constantes enquanto sua filha querida se afastava cada vez mais. De 25 a 28 de fevereiro, sua piora foi rápida e de partir o coração. Um oficial da corte escreveu de forma sombria: "Amanhã será ainda mais triste." Em 1º de março de 1542, Bia faleceu, provavelmente de malária. Ela tinha só 6 anos. Sua morte foi profundamente lamentada por Giulia, sua avó, e especialmente por seu pai. Bia foi sepultada com honra na cripta da família Medici em São Lourenço, para sempre entre a dinastia que ela iluminou por um breve momento. 6 meses após a morte de Bia, Cosimo ganhou uma nova luz. Nasceu sua filha Isabela. Muitos esperavam que ele quisesse outro filho, mas quem o conhecia entendia sua profunda tristeza. O historiador Paulo Gióvio capturou esse sentimento em uma carta comovente. "Parabenizo você pela linda menina que Deus lhe concedeu como recompensa por aquela que ele levou para junto dele no paraíso." Isabela logo se tornaria a nova favorita de Cosimo, e seu casamento com Eleonora continuou forte e afetuoso. Eles foram abençoados com mais 9 filhos, embora muitos, como Bia, também tivessem destinos tragicamente curtos. Ainda assim, a sombra da curta vida de Bia nunca os deixou totalmente. Após sua morte, acredita-se amplamente que Cosimo, tomado pela dor, mandou fazer uma máscara mortuária de gesso de Bia, e então encomendou um retrato póstumo ao brilhante pintor da corte, Agnolo Blonsino. O resultado é uma imagem comoventemente terna, uma jovem adornada de branco e pérolas, radiante e serena, capturada não em vida, mas na memória. Muitos consideram essa uma das maiores obras de Bronsino. Como a poeta Túlia d'Aragona descreveu certa vez o retrato, ele consagra uma graça que seduz, absorve e cativa quem quer que o contemple. Hoje, o retrato de Bia está exposto na Galeria Uffizi, em Florença, onde sua presença luminosa continua a cativar todos que param diante dela. O delicado medalhão com o perfil de Cosimo, usado pela garota no retrato, ajudou a confirmar a identidade da retratada como sua filha e a enfatizar o vínculo entre eles.
Originalmente, a pintura ficava nos aposentos da família Médici, servindo tanto como uma terna lembrança da filha perdida, quanto como um símbolo espiritual, guiando-os na reflexão e na esperança de salvação. Durante séculos, acreditou-se erroneamente que a pintura retratava Maria de Médici, a irmã mais nova legítima de Bia. A confusão fez alguns acharem que Bia era só um apelido de Maria. Na realidade, era muito provavelmente um diminutivo de seu nome de batismo, Bianca, que significa branco em italiano, embora alguns também tenham especulado que poderia vir de Bambina, que significa menina. A verdade só foi descoberta em 1893, quando o historiador de arte Cosimo Conti encontrou evidências em arquivos confirmando a existência de uma filha separada, Bia, nascida de Cosimo antes de seu casamento, e assim o verdadeiro nome da retratada foi finalmente restaurado. Outro retrato, este de Jacobo da Pontorno, mostra Maria Salviati sentada com uma criança pequena em seu colo. Durante anos, estudiosos debateram a identidade da criança. Seria Bia, Giulia de Medici ou outra pessoa. Os que defendiam ser Bia destacavam os traços da criança, dizendo que não pareciam com o retrato de Giulia adulta, e questionavam se Maria Salviati era próxima o bastante de Giulia para inspirar imagem tão terna. No entanto, após muito debate acadêmico e uma análise mais detalhada do contexto histórico, o consenso atual favorece Giulia como a retratada. Todos os anos, a Galeria Uffizi, em Florença, atrai mais de 3 milhões de visitantes que provavelmente passam pelo retrato de Bia sem nunca conhecerem sua história. Obrigado por assistirem e chegarem até o final do vídeo. Se você tiver alguma sugestão, deixe um comentário aqui embaixo. E se quiser mais vídeos como este, também me avise. Espero que estejam inscritos e com as notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Forgotten Lives. Obrigado